Primeiramente, queria agradecer ao senhor presidente, em função dessas matérias importantes, tenha sentado com a mesa para retorno dos trabalhos e analisando de forma geral também, claro, essa casa tem que ter cautela quanto à pandemia, ao Covid, e analisar o cenário municipal, o cenário regional, o cenário estadual, o cenário nacional, para a gente poder continuar os nossos trabalhos de forma segura. Vossa Excelência retornou às atividades, pedimos compreensão ao público que de repente desejaria estar, né, na galeria acompanhando as atividades da casa, e nesse momento as sessões serão transmitidas, estão sendo transmitidas pela TV Baixo Parnaíba e pela Rádio Câmara, e logo em breve esperamos que as atividades voltem ao normal. Quero também fazer um breve comentário que a gestão municipal, a Secretaria de Saúde, decidiu que a UPA passasse na última quinta-feira a ser exclusiva para as síndromes gripais ao Covid-19, e o APA passou a atender urgência e emergência na quinta-feira. Nós temos, ontem, especificamente à noite, nós tínhamos 3 pessoas internadas na UPA e 3 pessoas no Hospital Regional, pessoas oriundas justamente de Chapadinha. Então, nós temos uma condição de baixo nível de ocupação da UPA, mas não é por isso que a gente tem que deixar se flexibilizar e deixar as coisas acontecer de forma normal, porque a gente tem visto que nas cidades vizinhas, em Caxias, em Bacabal, em Matarroma, como é que estão justamente caminhando esses índices da Covid-19. Então a gente tem que estar muito atento a esses números e esses índices. E só ressaltando que o vereador Itamar pontuou na sua fala quanto à reunião do eixo das escolas particulares que provocaram a gestão pública municipal para uma reunião para a reabertura dessas escolas, assertiva a decisão de Belezinha de convocar o Comitê Covid para um parecer opinativo quanto a essa decisão de retorno, porque é uma responsabilidade muito grande. Então será pela manhã, o comitê estará assentando na quinta-feira. Acredito que os convites já tenham sido feitos aí às pessoas que compõem o comitê para, no próximo decreto, ter um posicionamento quanto ao retorno ou não das escolas particulares. Claro, chamar o membro da UFMA, chamar o membro da Câmara Municipal, chamar o membro da CDL, chamar o membro do Conselho de Saúde e todos os membros que compõem, para que não se possa ter uma decisão de forma precipitada e única, exclusiva pela prefeita Belezinha. Então, assertiva a decisão de convocar o comitê para ter essa discussão ampla quanto a essa temática. Nós sabemos que os empreendimentos privados têm sofrido nesse um ano de pandemia com problemas financeiros, as escolas particulares, o comércio de forma geral. A gente pede compreensão das pessoas que de repente foram penalizadas com o decreto da gestão, mas pensando, claro, sempre no bem coletivo, e com certeza esperamos que esses índices que nós temos hoje, baixo de Covid, pelo menos que dão entrada na UPA, e faço a provocativa para aquelas pessoas que sentem os sintomas, que procurem a UPA, procurem a unidade básica. A UPA tem os testes SWAB, que é justamente a detecção imediata do vírus, e também o teste rápido à disposição. Então está sendo feito diuturnamente lá naquela unidade, para que possa atender essa demanda de testes no nosso município. Quero ressaltar que hoje Belezinha fez o encaminhamento, na verdade, no dia 12, do veto do projeto de lei 02 de 2021. E nós sabemos, aqui foi dito por várias vezes, e infelizmente a oposição ao governo Belezinha, as mídias que fazem a oposição, têm ressaltado e infelizmente omitido a informação de que jamais teríamos passado por tudo isso se nós tivéssemos tido uma transição que de fato tinha tido o repasse das documentações necessárias
para que Belezinha pudesse comprar o terreno de R$80.000. Aqui eu ressaltei o ofício 36 de 2020, que eu próprio assinei na companhia do Dr. Lorival Soares, requerendo os documentos, os processos que estavam sendo montados para aquisição de terrenos. E aqui eu faço apelo aos meus colegas vereadores que compõem a base de oposição ao governo municipal, se tiver um outro terreno, porque nós sabemos que tem 3 escolas empenhadas nos sistemas, que é justamente da Vila Isamara, que teve toda essa celeuma de valores de imóveis, de terrenos. Tem um terreno no bairro tem uma escola também empenhada no bairro do Areal, tem uma escola também empenhada no sistema, colocada no sistema no bairro da Tigela. E se os nobres vereadores tiverem conhecimento de outro terreno que de repente estava em tramitação, estava em diálogo para poder adquirir, que os nobres vereadores possam dar a sua colaboração para que o governo municipal possa também estar mandando esses projetos logo em breve, outros terrenos, porque aqui tem outros 2, que é justamente para aquisição de terrenos. E já foi adiantado esse da Vila Isamara, que foi esse veto dos 220 mil, e já existe o outro tramitando aqui, que é justamente o de 80 mil, que nós estivemos visitando na semana, dias anteriores. O de 80 mil já está nessa casa, e tem mais outros 2 de aquisição de terrenos, outros 2 não, mais um fora o da Vila Isamara. É justamente um terreno para doação ao Estado do Maranhão, para a construção da escola de tempo integral, que vai ficar localizada no bairro do Areal. Então, existe esse projeto tramitando a partir de hoje, que é de R$90 mil, para doação ao governo do Estado do Maranhão, para ser beneficiado ali o bairro do Areal com uma escola do ensino médio, que é tão desejada e almejada por aqueles jovens que residem na região das Mil Casa 1, Mil Casa 2 e também do bairro do Areal. E o outro projeto é justamente o projeto que faz alteração do Conselho do Fundeb. Nós tivemos a aprovação do novo Fundeb no final do ano. Há muitas dúvidas ainda, nacional, há muitas dúvidas quanto ao financiamento, os cálculos de financiamento da educação básica com esse novo Fundeb, essa transição do antigo Fundeb para o novo Fundeb. Quanto aos membros do Conselho, na lei, os nobres vereadores que fazem parte da Comissão de Legislação podem buscar na Lei Federal 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que justamente foi sancionada nessa ocasião no final de dezembro de 2020, e lá nesse arcabouço dessa lei há todas as esferas nacionais, estaduais e municipais que devem compor esse Conselho do Fundeb. Tal fato que foi acrescido justamente por essa lei nacional, vereadora Vânia, 2 pais responsáveis, né, por crianças, que antes era só um pai que fazia a composição do Conselho do Fundeb, hoje são 2 com essa nova lei nacional, e houve outras adequações. Por exemplo, antes o conselheiro do Fundeb, ele tinha um mandato de 2 anos, e a partir dessa nova lei será de 4 anos de mandato. Então, o conselheiro que fizer parte do Conselho do Fundeb, ele terá 4 anos de mandato, ou seja, perpassar de uma gestão a outra, para que a gente possa, de fato, ter o acompanhamento, ter o controle social, porque justamente essa é a função do Conselho do Fundeb, do Conselho da Educação, dos conselhos municipais que existem, fazer o controle social dos recursos públicos, nesse caso específico do Fundeb. Então, houve essas alterações, que dará tempo suficiente para que nós possamos ter uma agilidade em função da justificativa desse projeto estar aqui tramitando em regime de urgência, tendo em vista que na Lei Federal 14.113 de 2020, na mesma lei do Fundeb, no artigo 42, ele traz que até o dia 24 de março deve estar instituído esse conselho, esses conselheiros, deve estar montado esse novo conselho no dia 24 de março, ou seja, nos sistemas devem estar. Reconheço que foi tardio, vereador Júnior, a vinda desse projeto para essa casa, mas infelizmente, em função dessa dúvida nacional, esse encaminhamento, esse ajuste desse novo projeto foi encaminhado justamente pela entidade, um DIME, que é a união que dá uma orientação a todas as secretarias municipais e as secretarias nacionais, e
nós temos, a gestão pública municipal tem até o dia 24 para estar com esses conselhos instituídos, né? Começar essa discussão e colocar no sistema para que a gente possa ter esse monitoramento aí de forma nacional, porque cada conselho no município de Chapadinha, seja o Conselho da Alimentação Escolar, seja o Conselho do Fundeb, eles têm que estar inseridos nas plataformas do Ministério da Educação. Então, por isso, esse projeto tramita em regime de urgência. E aí peço que os nobres vereadores possam, tendo em vista o vereador Totti encaminhou para as comissões e que deverá ser analisado amanhã pelas comissões e na quinta-feira entrar em votação, pedir, eu sei que são quatro projetos, o veto e os outros 2 projetos, e mais o do Conselho do Fundeb, que eu considero que o do Conselho do Fundeb é o mais urgente. Claro, todos têm sua urgência, porque precisam ser colocados no sistema, exceto o do governo do Estado, que é justamente da Escola de Ensino Médio, que tem que ser doada para poder avançar essa discussão, como o Belezinho esteve discutindo com o secretário de Educação, Felipe Camarão, onde há essa proposição de construção dessa escola, que são 2 escolas prometidas, são a do bairro do Areal e do bairro Recanto dos Pássaros de ensino médio. Só que a que está caminhando como prioridade número 1 é justamente a do bairro do Areal, e que a gente precisa esse terreno o mais rápido possível adquirido pelo município e doado ao governo do estado. Então essas foram as minhas palavras, meu muito obrigado.